Olá, antenados e antenadas, sejam muito bem-vindos ao curso Fundamentos de Programação em C. Hoje vamos continuar o nosso curso com a nossa terceira aula da unidade 1, Conceitos Básicos. Na aula de hoje vamos discutir o conceito de algoritmos. O que é um algoritmo? Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Então, por exemplo, uma receita de bolo é um algoritmo, segundo essa definição, porque numa receita de bolo você tem uma sequência de passos. Nesse sentido, uma receita de bolo é um algoritmo, porque uma receita de bolo nada mais é do que uma sequência de passos que, se você seguir, você vai chegar no bolo, ou pelo menos espera-se, que você chegue num bolo pronto. Então, o objetivo dela é que você consiga fazer o bolo. Um outro exemplo seria um mapa para você chegar numa balada. Então, às vezes tem uma balada num sítio, numa casa de praia, e aí alguém faz um mapa de como chegar nessa casa. O mapa também é uma sequência de passos. Vá direto, dobra aqui, dobra à esquerda, dobra à direita, vai em frente, ande mais 500 metros. Então, um percurso no Waze é um algoritmo. Todo algoritmo tem por finalidade, por objetivo, resolver um problema. No caso da receita de bolo, o problema é fazer o bolo. No caso do mapa, é chegar em um determinado local. O algoritmo ele fixa um padrão de comportamento que, se for seguido, vai alcançar o objetivo, o seu resultado final, que é a solução de um determinado problema. Uma definição um pouco mais elegante e sofisticada de algoritmos é apresentada a seguir. Um algoritmo é a descrição de um padrão de comportamento expresso em termos de um repertório bem definido e finito de ações primitivas, das quais damos por certo que elas podem ser executadas. Essa definição é belíssima, quase um poema. Então, o que é que ele está dizendo? Um algoritmo é a descrição de um padrão de comportamento, ou seja, de uma sequência de ações, onde essa sequência de passos ela é expressa, ela é representada a partir de termos de um repertório bem definido. Ou seja, esse repertório bem definido são os comandos, as ações possíveis. É o conjunto dos comandos, por exemplo, de uma linguagem de programação. É o conjunto de comandos que eu tenho, por exemplo, em Portugal, em português estruturado, para representar um algoritmo. Então, todo algoritmo é expresso, é representado a partir de termos que pertencem a esse repertório bem definido, a esse conjunto de ações, de comandos, que anteriormente foram definidos. E esse conjunto ele é finito, ou seja, o conjunto de comandos desse repertório, de ações primitivas desse repertório, ele é finito, ele não pode ser infinito. Então, para a gente elaborar um algoritmo, a gente precisa seguir ou expressar esse algoritmo usando os termos que pertencem a esse repertório, a esse conjunto de ações, e esse conjunto de ações ele é um conjunto finito. Beleza. Outro aspecto importante dessa definição é que damos por certo que essas ações podem ser executadas, ou seja, esses comandos não são comandos quaisquer, são comandos, são ações que nós estamos pressupondo que elas podem sim ser executadas. Então, essa definição eu acho um poema realmente belíssimo. Bom, um exemplo de algoritmo, então, seria uma sequência de passos para trocar uma lâmpada, por exemplo. Então, neste caso, qual é o meu problema que eu quero solucionar? O problema que eu quero solucionar é trocar uma lâmpada. O algoritmo para trocar a lâmpada, ele tem uma sequência de passos, de ações que devem ser executadas. Essas ações pertencem a um repertório de ações, a um conjunto de ações que é finito, e essas ações podem ser executadas. Ótimo. Então, eu vou aqui descrever essa sequência de ações. Primeiro, pegue uma escada. Depois, coloque a escada embaixo da lâmpada. Em seguida, pegue uma lâmpada nova. Posteriormente, suba na escada. Depois disso, retire a lâmpada velha e, enfim, coloque a lâmpada nova. Então, veja, eu tenho uma sequência finita de ações, de passos, onde cada passo desse pode ser realizado. São passos possíveis de serem executados.
Então, isso é um algoritmo para trocar uma lâmpada. Bom, eu poderia detalhar esse mesmo algoritmo, ou escrever esse mesmo algoritmo, ou representar esse mesmo algoritmo com um pouco mais de detalhes. Ou seja, agora, após a ação de coloque a lâmpada nova, eu tenho uma nova ação que é: se a lâmpada não acender, então retire a lâmpada e coloque uma outra lâmpada. Ou seja, é um algoritmo diferente, um pouco mais detalhado, mas para solucionar o mesmo problema. Então, esse segundo algoritmo ele está descrito de uma maneira mais detalhada. Bom, uma outra maneira de representar esse algoritmo de trocar a lâmpada poderia ser especificando os passos, para ter assim, um algoritmo descrito de uma maneira mais fácil de ser entendida. Então, eu coloco agora a ordem dos passos. Passo 1, pegue uma lâmpada nova. Passo 2, pegue a escada. Passo 3, posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada. Passo 4, subir na escada com a lâmpada nova. Passo 5, retirar a lâmpada queimada. Passo 6, colocar a lâmpada nova. Passo 7, descer da escada. Passo 8, ligar o interruptor. Passo 9, guardar a escada. Passo 10, jogar a lâmpada velha no lixo reciclado, né, claro. Então veja, agora eu descrevi o algoritmo para trocar uma lâmpada, especificando todos os passos, né? Dizendo, ó, esse é o passo 1, agora depois é o passo 2, depois é o passo 3. Então eu especifiquei claramente a minha sequência de passos. É uma forma também um pouco mais detalhada de representar o algoritmo. Mais um exemplo. Vamos ver o problema de sacar dinheiro. Então, imagine que meu problema é passar num caixa rápido para sacar dinheiro. Como é que seria um algoritmo para sacar o dinheiro? Passo 1, ir até o caixa eletrônico. Passo 2, colocar o cartão. Passo 3, digitar a senha. Passo 4, solicitar o saldo. Passo 5, se o saldo for maior ou igual à quantia que você deseja, sacar a quantia desejada. Caso contrário, sacar o valor do saldo, que é tudo que eu posso sacar, né? Passo 6, retirar dinheiro e cartão. Passo 7, sair do caixa eletrônico, né? Guardar o dinheiro de fininho e sair com muita discrição. Então, aqui nós temos um algoritmo para representar uma solução para o problema de sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Bom, vamos ver um outro algoritmo, outro exemplo de algoritmo. Agora com um problema diferente. O meu problema agora é conseguir fazer uma caipirinha. Agora, na minha descrição do algoritmo, eu já vou ter algumas seções. Então, por exemplo, eu tenho o nome do algoritmo, caipirinha. Depois eu vou dizer quais são as minhas entradas para esse algoritmo. Pois, o que é a entrada para esse algoritmo? As entradas são limão, açúcar, gelo e cachaça. Aí, em seguida, vem a descrição do algoritmo. Agora, a sequência de passos. Em um recipiente, misture o limão, o açúcar, o gelo e a cachaça. Depois, servir em um copo com canudinho. Canudinho de papel reciclado, né? Não use canudinho de plástico. Esse é um algoritmo onde eu não especifiquei passo 1, passo 2, passo 3, mas, em compensação, eu destaquei o nome do algoritmo, o que é a entrada para o algoritmo e a descrição do algoritmo em si, que é a sequência de passos. Bom, eu posso representar o meu algoritmo também na forma de um diagrama. Então, eu poderia representar o meu algoritmo de fazer a caipirinha como um desenho, um diagrama. Então, esse diagrama tenta ser um algoritmo, né? Ele tem lá o copo, né? Eu tenho o copo, e aí eu tenho aqui o que eu vou colocar no copo. O limão, estou entendendo que o limão eu vou colocar no copo, que o açúcar eu vou colocar no copo. Aqui não dá para saber se eu vou colocar o quilo do açúcar inteiro ou só uma parte, né? O algoritmo, nesse caso, ele é ambíguo, né? Claro. O gelo, beleza. A cachaça, não coloque a cachaça toda, é só uma dose, né? E depois, vou bater aqui. Depois, o resultado eu coloco nesse copo e coloco o canudinho biodegradável. Ok. É uma forma também de representar um algoritmo, só que agora, em vez de texto, eu estou usando um diagrama, uma imagem, uma figura. Bom, eu poderia ser um pouco mais específico, né? Não ficou muito legal essa forma, esse diagrama aí para representar o meu algoritmo de fazer caipirinha. Posso agora utilizar uma outra estratégia. Vou de novo colocar as seções. Então,
Nome do algoritmo: caipirinha cearense. Entradas: o que é que vai servir de entrada para esse meu algoritmo de fazer caipirinha cearense? Um limão, uma colher de sopa de açúcar refinado, um recipiente com gelo picado, 1 litro de cachaça ipioca, faca, coqueteleira, socador, copo baixo e canudo. Beleza. Essas são as entradas do algoritmo caipirinha cearense. Depois vem a descrição, que eu também não coloquei passo 1, passo 2, passo 3, mas coloquei a minha sequência de passos. Só não usei os termos, passo 1, passo 2, passo 3, mas está aí a minha sequência de passos. Primeiro, lave o limão e corte em fatias. Coloque uma colher de açúcar no recipiente, copo ou coqueteleira. Coloque o limão no recipiente e amasse juntamente com o açúcar com a ajuda de um socador. Próximo passo, acrescente gelo picado e complete com cachaça. Agite bem e coloque em um copo com um canudo biodegradável, decorado com uma rodela de limão. Nunca acrescente leite condensado à caipirinha, porque isso é uma tragédia, você vai estragar a caipirinha e ainda vai engordar. Esse é um algoritmo, ou seja, uma possível solução para o problema de fazer a caipirinha cearense. Eu poderia representar esse algoritmo por meio de um desenho, de um gráfico, de um fluxo. Então, aqui eu até numerei as etapas, os passos desse algoritmo. Então, aqui está o açúcar. O primeiro passo é colocar o açúcar então nesse copo. O segundo passo é colocar o limão em rodelas no copo. O terceiro passo é socar aqui com o socador. O quarto passo é colocar o gelo picado. Quinto passo é colocar a cachaça ipioca, da boa. Sexto passo, jogar o resultado num copo. Sétimo passo, colocar um canudo biodegradável e jamais colocar leite moça. Veja que também é um algoritmo, só que agora é um algoritmo descrito em uma maneira visual, a partir de um diagrama. Mas ele é um algoritmo, é uma sequência de passos que pertence a um repertório finito, onde cada ação dessa pode ser realizada e cujo objetivo é solucionar um problema, que no caso é fazer a caipirinha cearense. Algoritmo é um conceito central de programação e de ciência da computação. Então nós vamos usar algoritmo para o resto da vida. Quem trabalha com ciência da computação, engenharia da computação e áreas afins, vai trabalhar com algoritmo a vida inteira. Então ele é um conceito básico, fundamental, basilar. Programar é basicamente construir algoritmos. Por mais que alguns teimem em programar sem fazer algoritmo, mas programar basicamente é construir algoritmo. Segundo o IF, programas são formulações concretas de algoritmos abstratos, baseados em representações e estruturas específicas de dados. Então, o que é que ele está tentando dizer com isso? Que um programa nada mais é do que um algoritmo, que era um algoritmo abstrato, transformado em algo mais concreto, onde esse algo mais concreto se baseia em comandos e estruturas de dados que são específicas de uma determinada linguagem. Então, um programa nada mais é do que isso. Então, se você aprende a elaborar algoritmos, você aprende a programar. Porque uma vez que você elabora um algoritmo, o próximo passo é transformar, codificar, traduzir esse algoritmo para uma determinada linguagem de programação, que vai ter o seu conjunto de comandos específico, finito, bem determinado, e de ações de comandos que podem ser executados. Bom, a grande dificuldade na concepção e no entendimento dos algoritmos é visualizar as estruturas dinâmicas das possíveis execuções do algoritmo a partir da estrutura estática do texto ou do diagrama usado para representar esse algoritmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a grande dificuldade quando a gente vai elaborar um algoritmo é que ele não é dinâmico. Eu tenho que olhar para um texto ou para um diagrama e imaginar como é que essas ações seriam executadas no computador. Então esse é o grande desafio. Eu estou olhando para algo que é estático e imaginando como é que isso se comportaria de maneira dinâmica no computador. Mais algumas definições, mais uma definição para algoritmo. Algoritmo é um conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas, destinadas à solução de um problema,
ou de uma classe de problemas, em um número finito de etapas. Então, tenho sempre um número finito de ações. Essas ações são representadas por operações bem definidas, ordenadas. Então, existe uma ordem dessas ações, ou seja, comando 1, comando 2, comando 3, ou passo 1, passo 2, passo 3. E que o objetivo da execução dessa sequência de passos é solucionar um problema. Ok. E programa? O que é um programa? É uma sequência completa de instruções a serem executadas por um computador. Então, quando eu pego esse algoritmo que é abstrato e traduzo, usando agora comandos concretos de uma linguagem particular, então eu tenho um programa. Bom, o algoritmo, do ponto de vista computacional, então ele tem um papel fundamental, porque ele é o elo de ligação entre dois mundos, né? O mundo real, que é como eu entendo o problema, e o mundo computacional, que é como esse problema será solucionado no computador. A atividade de programação começa sempre com a construção de um algoritmo. Então, antes de você escrever qualquer programa, o que você deveria fazer? Elaborar um algoritmo. Isso é o correto, é o comportamento correto, é o comportamento que se indica. Entretanto, muitos programadores indisciplinados, o que eles vão fazer? Na hora que eles têm um problema, eles vão sentar diretamente na IDE, na interface da linguagem de programação que eles estão usando, e vão começar a querer escrever o programa sem antes ter feito um algoritmo. Bom, se você não fez minimamente um algoritmo antes de começar a programar, é muito provável que você tenha que refazer esse programa muitas vezes, ou tenha que ajustar esse programa muitas vezes. Em geral, quando você faz um algoritmo antes, então você já pensou no problema, já pensou na maneira de representá-lo, de solucioná-lo, então agora fica mais fácil você fazer um programa, porque é só mapear o algoritmo numa linguagem de programação. Então, a atividade de programação, ela deveria sempre ser precedida pela construção de um algoritmo, pela elaboração de um algoritmo. Mas na pressa, na correria de que tudo é para ontem, os programadores acabam achando que isso é burocrático, e aí na hora de solucionar um problema, de fazer um programa para solucionar um problema, sentam na cadeira de frente com o computador, abrem a IDE e vão tentar solucionar o problema diretamente codificando na linguagem de programação, em uma linguagem de programação. Vão perder mais tempo. Estão tentando economizar tempo, mas vão perder mais tempo. Bom, então o fluxo correto seria, lembrando da aula anterior, eu tenho um problema, tenho uma etapa de análise, de analisar esse problema, entender o problema. Depois, uma análise de conceber uma solução lógica, de pensar na solução desse problema. E aí a solução eu preciso representar por meio de um algoritmo. Então, o algoritmo é uma sequência de passos que representa essa solução que eu pensei para um determinado problema. Bom, uma vez que eu tenho o algoritmo, aí eu vou codificar, traduzir esse algoritmo para uma determinada linguagem de programação. Eu vou gerar o que a gente chama de programa-fonte, que é o meu programa escrito em C, por exemplo. Então, eu faço o algoritmo, codifico, traduzo para a linguagem C, tenho o meu programa-fonte. Em seguida, o programa-fonte precisa ser traduzido para um programa executável em linguagem de máquina, para que possa ser executado pela CPU do computador. Então, esse é o fluxo que a gente deveria seguir. Mas muitos programadores, o que eles fazem? Tem o problema, não pensam na solução, não fazem o algoritmo, vão direto codificar aqui no programa-fonte. Então, eles vão perder mais tempo usando uma estratégia de tentativa e erro. Então, sempre que você for solucionar um problema, antes de ir direto para o computador, para a IDE, codificar numa determinada linguagem, faça um algoritmo. Por mais simples que ele seja, pode ser um rabisco numa folha de rascunho, mas pense na solução abstrata para o problema que você quer solucionar. Se você gostou da nossa aula de hoje, então não esquece de deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo, marque os amigos do curso. Se você tem dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tem sugestões, coloca no comentário. E até a próxima aula. Fica ligado!